Olá, turma, bom dia. Eu desejo a todos um ótimo dia. Eu sou a professora Márcia Souza e mais uma vez vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de hoje, ok? A nossa agenda de hoje no dia 17 de fevereiro, tá? Em que vocês vão escrever na própria agenda de vocês. Nós temos o livro de gramática, tá? Esse gramática 2 aí é aquele gramática separado. Nós vamos ver o encontro consonantal e também o encontro vocálico, tá? No livro de caligrafia, também vamos dar continuidade ao encontro consonantal. E casa seria o livro de gramática na página 18 e 19, ok? Então, nós temos gramática e caligrafia hoje, tá? Então, vocês vão pegar somente o livro de gramática e o livro de caligrafia, certo? Língua portuguesa hoje não, somente gramática e caligrafia, ok? Vamos dar início aqui, tá? Que no livro de gramática de vocês, vão ver o encontro vocálico. Nós já sabemos o que é o encontro vocálico, que é o encontro de duas ou mais vogais juntas, pode ser na mesma sílaba ou não, e ela é classificada em ditongo, tritongo e hiato. E hoje nós vamos dar continuidade aqui, conceituando o que é o encontro consonantal, tá? E nós chamamos de encontro consonantal o agrupamento de consoantes em sequência na palavra, fazendo parte da mesma sílaba ou não, tá? Os encontros consonantais, eles possuem classificações, assim como os encontros vocálicos, tá? Eles podem também ser chamados de perfeitos, tá? Ou disjuntos, né? Que são os imperfeitos. Ou seja, no livro de vocês vão encontrar separável e inseparável, tá? O encontro consonantal separável e o encontro consonantal inseparável, ok? Vamos fixar aqui, tá? Então, o encontro consonantal, tá? Encontros consonantais, tá? Eles podem ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas consecutivas ou em sílabas diferentes, tá? Pode haver essa separação. A inseparável, tá? Ela apresenta quase sempre, tá? O L ou R, né? Como segunda consoante. Por exemplo, a palavra complexo, certo? A palavra complexo. Veja aí o encontro consonantal, o P e o L, tá? A palavra trevo. Perceba o encontro consonantal, TR, ok? E a palavra prato, tá? Observe aí o encontro consonantal, PR, ok? Então, esses encontros de consoantes, eles são inseparáveis, permanecem na mesma sílaba, tá ok? Já os encontros consonantais separáveis são aqueles que vão ficar em sílabas diferentes, né? Cada consoante pertence a uma sílaba. Por exemplo, aí, ó, aptidão, perceba aí o encontro, que há um encontro consonantal o P e o T, mas ao separar eles ficam em sílabas diferentes. A palavra expectativa, tá? Expectativa. Há dois encontros consonantais, o X e o P, ficam em sílabas diferentes, e o C e o T, que também ficam em sílabas diferentes, tá? Então, o encontro consonantal são um encontro de consoantes, tá? Que podem ficar na mesma sílaba ou não. A classificação dos encontros consonantais, eles podem ser inseparáveis, tá? Quando esse encontro consonantal fica na mesma sílaba, permanece na mesma sílaba, e separável, quando esse encontro consonantal vai ficar em sílabas diferentes. Então, essa é a classificação dos encontros consonantais, tá? Então, é isso que é o encontro consonantal, ok? Então, vamos só observar aqui algumas palavras, tá? Palavras com BL, temos aí a palavra blusa, tá? É um encontro consonantal inseparável, tá? Porque o BL, mesmo que a gente separe a palavra blusa, o BL vai ficar na mesma sílaba, então ele é inseparável, ok? A palavra crina, crina também temos encontro consonantal, tá? Que ficam na mesma sílaba. Com FL, floco, tá? Então, outro encontro consonantal inseparável. GL, glória, outro encontro consonantal, o G e o L, que ficam na mesma sílaba, tá? Príncipe, o P e o R, o encontro consonantal aí, também inseparável.
TR, trigo. O encontro consonantal é o T e o R, tá? CL, clima. CL, clima. Outro encontro consonantal, tá? O C e o L. Drama, DR, que é um encontro consonantal inseparável, que não se separam, permanecem na mesma sílaba. FR, fraco. O F e o R, que é um encontro consonantal. PL, placa. Placa. PL, encontro consonantal. TL, trim. Vou dar outro exemplo aqui que fica melhor. Atleta, atlas, tá? Então, esse TL vão permanecer na mesma sílaba, ok? VR, livro. O V e o R é um encontro consonantal, tá? Coloquei só algumas palavras aqui para vocês observarem esse encontro, tá, das consoantes, tá? Visualizarem melhor. Aqui todas elas são inseparáveis, tem aquela advogado, que é separável. Vamos ter árvore também, que é separável, tá? Então, aqui é só para vocês observarem esse encontro das consoantes, tá? Lá na atividade de vocês, em gramática, tá? Vocês vão encontrar encontros vocálico e consonantal. Tem um texto, bola de meia, em que vocês vão fazer a leitura desse texto, tá? Vocês também vão observar que nesse texto há algumas palavras sublinhadas, tá? Com um tracinho embaixo. E essas palavras vão fazer parte de uma resposta, tá? Então, lá embaixo tem assim, ó, o que as palavras sublinhadas têm em comum. Então, observem bem o que essas palavras têm em comum, tá? Lembrando que essa atividade aqui vai se tratar de encontros vocálicos e também consonantais, ok? Então, vocês vão observar o que é que as palavras sublinhadas do texto têm em comum, certo? Aqui do lado temos o encontro vocálico e a observação de cada um deles, nós já vimos bastante, tá? Esse encontro vocálico, então vocês vão fazer a leitura, ok? Aqui na sequência, né, nós temos o hiato e o tritongo, que é a classificação desse encontro vocálico. E na primeira questão nós temos o seguinte: separa as sílabas das palavras abaixo e classifica os encontros vocálicos usando D para ditongo, T, tritongo, H, hiato. Tá? Nós sabemos já que o ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba, que o tritongo é o encontro de três vogais na mesma sílaba e que o hiato é o encontro de duas vogais, mas que ficam em sílabas diferentes, tá? Então, vocês vão realizar a separação da palavra Uruguai, coração, coelho, besouro, água, peixe, moeda e muito, tá? E logo do lado vocês vão fazer a classificação, ok? Na segunda, organize as frases e sublinhe os encontros vocálicos, ok? Nós temos aí a letra A, contou história, mamãe, uma fada, meu irmão, para de, tá? Então, essas frases, a B, C, D, A, B, C, elas estão desordenadas. Vocês vão ordenar a frase, tá? Corretamente, de uma forma em que você faça a leitura e compreenda essa frase, tá? E na sequência vocês vão sublinhar os encontros vocálicos, ok? Organiza a frase, tá? Bem direitinho, porque elas estão desordenadas. E na sequência, sublinha os encontros vocálicos, ok? Aqui na sequência, na terceira, nós temos o seguinte: marque com X as palavras que há hiato, tá? Então, tem algumas palavras aí, ok? Vocês vão fazer a leitura de cada uma dessas palavras e só vão marcar o X naquelas em que são hiatos. Lembrando que o hiato é o encontro de vogais, mas que ficam em sílabas diferentes, ok? Aqui na quarta, procure no quadro abaixo palavras com ditongo e tritongo, depois copias, tá? Então, vocês têm um quadro aí, tá? Com várias letrinhas, vocês vão procurar, tá? Nesse quadro, palavras que são ditongo e tritongo, tá? Depois que vocês encontrarem essas palavras, vocês vão escrever uma abaixo da outra nessas linhas aí abaixo, certo? Temos o seguinte, ó, das palavras que você encontrou, quais têm o encontro de semivogal, vogal e semivogal, vogal e semivogal, tá? Isso faz parte da classificação, é um ditongo ou tritongo?
tá? Na quinta, observe as sílabas e forme palavras. Depois classifique-as em ditongo, tritongo ou hiato, tá? Então, novamente aqui temos palavras desordenadas, tá? Temos as suas sílabas aí desordenadas, vocês vão ordenar, tá? Formando a palavra correta e na sequência classificando se trata de um ditongo, um tritongo ou um hiato, ok? Depois que vocês formarem a palavra, tá? Na sexta, assinale as palavras cujas vogais dos encontros vocálicos ficam em sílabas separadas, tá? Assinale as palavras cujas vogais de encontro vocálicos ficam em sílabas separadas, tá? Então, vocês só vão marcar aquelas que são, ok? Então, leiam cada uma das palavras, tá? Abaixo e vão marcar somente aquelas que são de acordo com a pergunta aqui da sexta questão, certo? Então, temos a palavra aí, piano, manteiga, luar, chapéu, ruim, violeta, peão e coração, tá? Aqui na sequência, na sétima, observe a cena e circule os encontros vocálicos que aparecem nos balões de fala, tá? Então, temos a primeira fala aí da menina e a segunda fala do menino, ok? Vocês vão fazer a leitura de cada uma dessas falas, tá? E circular os encontros vocálicos, certo? Aqui na gramática ela está tratando tanto do encontro vocálico que nós vimos e do encontro consonantal que estamos vendo hoje, tá ok? Então, vocês vão ler cada uma das falas e marcar os encontros vocálicos, certo? Na oitava, complete as palavras do texto a seguir com os encontros vocálicos corretos, tá? Fuga maluca. Aí vocês vão completar com um encontro vocálico. Um doido planejava fugir do... Aí também vocês vão completar essa palavra. Também vai completar essa palavra com um encontro vocálico, ok? Então, vocês vão ler cada uma parte desse texto e observe que há palavras faltando, tá? Os encontros vocálicos. Vocês vão completar, tá? Cada palavra dessa do texto com um encontro vocálico, certo? Um encontro vocálico correto em que você lê a palavra e entenda, ok? Aqui do lado nós temos o encontro consonantal, que foi o que a gente viu logo no início, tá? Nós já sabemos que o encontro consonantal é um encontro de consoantes, tá? E que a classificação dele é separável ou inseparável. Há alguns textos também que vai dizer que é perfeito e imperfeito, tá? Então, no livro de vocês vão encontrar separável e inseparável, ok? Vocês vão ler aqui esse textinho, tá? Que dá algumas palavras aqui também para vocês, com encontros consonantal, tá? Temos aí a imagem planta e cobra. Temos encontro consonantal aí nessas duas palavras, tá? Aqui na sequência, turma, em caligrafia, tá? A gente vai dar continuidade, tá? Com o encontro consonantal também, que vai ajudar esse início que ajuda bastante. E vamos lembrar novamente aqui, tá? Encontros consonantais são quando existe uma sequência de duas ou mais consoantes, tá? Em uma mesma palavra, denominamos essa sequência de encontro consonantal, tá? O encontro consonantal ele pode ser, tá? Inseparável e separável, ok? Então, na mesma sílaba nós temos a palavra claridade. Perceba aí o CL na mesma sílaba, é um encontro consonantal na mesma sílaba. Próxima palavra, fritura. E a outra palavra, amplo. Perceba que essas palavras elas estão separadas. E há um encontro consonantal nelas, mas esse encontro consonantal ele é inseparável, ou seja, ele permanece na mesma sílaba. Diferente das sílabas em que as palavras ficam, o encontro consonantal fica em sílabas diferentes, como a palavra aí, afta, percebam aí, o encontro consonantal, mas ao separar ficam em sílabas diferentes. E a palavra compulsório, tá? Compulsório, o L e o S é um encontro consonantal, mas que ao separar a palavra ficam em sílabas diferentes, ok?
Então, aqui em caligrafia, vocês também vão dar continuidade ao encontro consonantal, ok? Aqui na atividade na página 11, copie as palavras com encontros consonantais. Então, são palavras bem simples, ok? Palavra com BR, com CR, DR, FR, GR, PR, TR, VR, BL, CL, FL, GL. Ou seja, né? Temos a palavra aí braço no início. Então, você vai copiar essa palavra braço. Lembrando, usem a letra cursiva, porque o livro de caligrafia é para você treinar essa letra cursiva, ok? Que é para você ir melhorando a sua caligrafia, tá? A palavra criança, percebam aí como é que é o uso, tá? Dessa caligrafia ali, ó, na criança. Vocês também vão copiar a palavra criança, a palavra drama, frio, grilo, né? Prosa, trabalho, livro. Então, todas essas palavras aqui, turma, percebam que todas elas têm encontro consonantal e vocês vão apenas copiá-las, mas copiar com essa letra cursiva que está apresentando aí para vocês, ok? Aqui na página 12, nós temos forme palavras novas, acrescentando as letras em destaque da palavra indicada. Certo? Então, temos aí a letra L, temos as palavras fechar, pena, cara, couro e foco. Então, você vai acrescentar esse L, tá? Na letra em destaque, tá? Ele essa letra L é o destaque, então você vai acrescentar ela ali. Fecha vai ficar o quê? Flecha, tá? Vou dar só essa dica aqui. Ok? Flecha, você acrescentou o L após a primeira letra, ok? Da mesma forma você vai fazer com as outras palavras. Então, você vai formar uma nova palavra, ok? Com a letra R também, que é o destaque ali de baixo, vocês têm a palavra faca, certo? Você vai acrescentar esse R depois da primeira, após a primeira consoante, tá? Então, vai ficar fraca. Da mesma forma, você vai utilizar esse R após a primeira consoante com as outras palavras e vai formar uma nova palavra, ok? Então, tá bem simples e bem fácil de fazer essa atividade aqui, tá? Aqui na quarta, escrevam a frase com as palavras, tá? Temos aí as palavras fraternidade, compreensão e... Ai, não dá para florescer. Eu acho que é florescer, porque não dá para me visualizar bem aqui, tá? Mas o livro de vocês está bem direitinho, ok? Então, vocês vão formar frases, tá? Com essas palavras, ok? Percebam aí que vocês têm linhas aí suficiente para que vocês possam formar as frases com cada uma dessas palavras, tá? Ou formar uma frase só utilizando essas 3 palavras, tá ok? Quinta, preencha o quadro de acordo com o modelo. Temos aí um quadro, tá? Temos a coluna de palavras, a coluna da separação das sílabas, a coluna do número de sílabas e a consoante separada, tá? Então, temos a palavra compromisso. Perceba aí como foi separada a palavra compromisso, tá? Aí ele dá um número de sílabas, ok? E o encontro consonantal dessa palavra, ok? Da mesma forma, vocês vão separar a palavra gratidão, colocar a quantidade de sílaba e o encontro consonantal dela. Controle, admiração, fraternidade, cumplicidade, completo. Então, vocês vão separar cada uma dessas palavras, colocar o número de sílabas, tá? E o encontro consonantal que está em cada uma dessas palavras, ok? Tá bem simples também de fazer, tá? Nós encerramos aqui e vamos dar a continuidade no livro de reforço, tá? Que é o encontro também consonantal que vai ajudar, tá? Aquele iniciozinho vocês realizarem essa atividade, aquele textinho que a gente finalizou lá na gramática, ok? Então, na primeira questão aqui, leia o trava-línguas abaixo e observe as palavras sublinhadas, tá? Essa página é a página 18, que seria para casa, ok? Então, ela está dando continuidade àquele texto de encontro consonantal lá do livro de gramática, certo? Só coloquei separado aqui para vocês entenderem
que se vocês estivessem em sala de aula, essa página 18 e 19 seria as páginas que iriam para casa, tá? Vocês iam realizar em casa do livro de gramática, tá? Mas como vocês estão em casa, vocês vão realizar todas, ok? Então, vocês vão fazer a leitura aí desse pequeno texto, tá? E na sequência tem o seguinte, copie todas as palavras sublinhadas. Então, tem algumas palavras sublinhadas aí em que vocês vão fazer a cópia logo aí abaixo, ok? Aí, o que essas palavras têm em comum? Observem, tá? Cada uma dessas palavras e o que essas palavras têm em comum, ok? Na segunda, leia as palavras do quadro, separe-as em 2 grupos, as que têm encontro consonantal na mesma sílaba e as que têm encontro consonantal em sílabas diferentes, tá? É aquela questão da classificação, é o encontro consonantal separável e o encontro consonantal inseparável, tá? Vocês vão conseguir identificar quando ele é separável ou inseparável no momento que vocês separarem as palavras. Só visualmente também dá para perceber, tá? Mas separando as palavras, vocês vão saber quem é separável e quem é inseparável, ok? Na terceira, o que há na palavra goleiro? Não, o que há na palavra goleiro? Marque um X na resposta correta, tá? Então, a palavra goleiro se trata de um dígrafo, é um encontro consonantal ou é um encontro vocálico, tá? Então, vocês vão marcar aqui a opção correta, ok? Na quarta, numere corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, número 1, nós temos encontro vocálico, número 2, encontro consonantal. Do lado, nós temos algumas palavras, tá? Grupo, quais, três, piada, produto e gaiola, tá? A palavra que for encontro consonantal, vocês vão marcar o número 2. A palavra que tiver encontro vocálico, vocês vão marcar o número 1, certo? Então, também é bem simples, ok? De fazer. Na quinta, organize as sílabas e circule o encontro consonantal das palavras formadas, tá? Então, aqui também as sílabas estão embaralhadas, tá? Vocês vão organizar essas sílabas, formar a palavra, tá? E na sequência vocês vão circular o encontro consonantal que tiver nessa palavra, ok? Bem simples também de fazer, tá? Aqui na sexta, qual a palavra intrusa do quadro abaixo? Circule escrevendo no lado, tá? Então, vocês vão fazer a leitura de cada uma dessas palavras, vão circular intrusa e copiar no quadrinho do lado, certo? Na sétima, retire da questão 6 duas palavras que tenham encontro consonantal e sílabas separadas, tá? Retire da questão 6 duas palavras, duas palavras que tenham encontro consonantal em sílabas separadas, tá? Da questão anterior, na questão 6 aí. A oitava, escolha da questão 6 uma palavra que tem encontro consonantal na mesma sílaba e depois forme uma frase com ela, tá? É só você observar aquele quadrinho ali de palavras na sexta questão. E na oitava, encaixe as palavras com encontro consonantal no diagrama. Aí vocês têm um quadro com palavras, tá? Vocês vão ler cada uma dessas palavras e essas palavras que estão no quadro, vocês vão encaixar no diagrama que está embaixo, tá? Então, vai ter um diagramazinho com algumas letras, vocês só vão completar, tá? Com as palavras que estão aí nesse quadro, ok? Então, tentem fazer, tá? Não tá muito difícil essa questão aqui, não, tá? É só observar bem o diagrama, as letras que tem já no diagrama e completar com as palavras que estão aqui nesse quadro, ok? A gente vai finalizar aqui, tá? Até a próxima aula. Eu desejo a todos uma excelente atividade, tá? Qualquer dúvida que surgir ainda pode estar me enviando uma mensagem e até a próxima aula. Tchau, turma!